Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui, vamos dar início ao nossas aulas, através da plataforma virtual, isso devido infelizmente a essa pandemia de coronavírus, pela qual estamos passando, mas em breve nós estaremos todo mundo aí voltando para as aulas presenciais, Sou o professor João Paulo, sou professor de vocês, só relembrando das disciplinas de História, Geografia e Religião, e vamos iniciar hoje, nossas aulas com nossa aula de História, tá bom? Então, nós vamos começar a estudar o capítulo 3, aliás, capítulo 3 do nosso livro, Os Povos Indígenas e os Reinos Africanos, aí, nosso símbolo aí, o Cronos, nosso tempo, História, professor João Paulo, nosso tema, vamos começar com a História dos Povos Indígenas, parte 1, tá bom? Por que parte 1? Gente, o tema ele é longo, o tema ele precisa que nós aprofundemos um pouquinho, então nós vamos ter essa semana a parte 1, próxima semana nós continuamos o assunto, tá certo? Não deixem de estudar, não deixem de ler o material direitinho, agora mais do que nunca. Vai exigir um pouco mais de esforço de vocês, mas nós estaremos aqui para dar suporte a cada um de vocês, tá bom? Então, vamos só prestar atenção, vamos estudar direitinho. O vídeo vai ficar, vocês vão poder ver, rever. A vantagem é essa, tá certo? Vocês podem rever a explicação quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom assim? Então, vamos lá, vamos seguindo. Primeiro, vamos começando aí o texto, a página 45, tá bom? A gente não vai ler o texto aqui, logicamente, como a gente costuma muitas vezes fazer, mas vamos diretamente aos pontos principais. Gente, vê só. Os nativos do continente americano. As grandes navegações, que vão ser aquele período que vocês vão estudar daqui a alguns capítulos, mas só para adiantar um pouquinho, vai ser um evento muito importante na história da humanidade. Por quê? Porque vai colocar frente a frente dois mundos totalmente diferentes. De um lado, os indígenas americanos, do outro, os brancos europeus. Então, as navegações vai fazer com que os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, se lancem no oceano buscando uma nova rota para as Índias. Só que como resultado de sair, ou talvez não, eles vão acabar encontrando outras coisas, Eles vão acabar encontrando outras civilizações, vão encontrar outros povos, e com isso, vai ter iniciar uma parte muito importante da nossa história. Então, o primeiro contato entre europeus e índios, ele vai acontecer na região que hoje nós conhecemos como Bahamas, tá certo? Vai ser quando Cristóvão Colombo, ele acreditou ter chegado às Índias. Tanto é, que o nome que se dá de índios vem desse encontro aí. Ah, camarada, cheguei aqui nas Índias, coisa e tal. Só que não eram as Índias, na verdade. Ele tem chegado na América e tem encontrado povos ali, que bem diferentes do que ele, na verdade, estava buscando. A Europa foi ótimo, Por quê? Porque a Europa, ela lucrou com, destacando, viu, gente? Europa, ela lucrou com o ouro e a prata americanos, tá certo? Aqui nas terras aqui da América tem bastante ouro e prata, tanto é que tem um carregamento anual que saía de navio, só com carregamento de ouro do ano inteiro para levar lá para a Europa. Então imagina a quantidade de ouro que era. O camaradinha andando tropeçava numa pedra de ouro, não se sabia nem o que era. Os índios não tinham essa noção de que aquilo ali tivesse grande valor na verdade, tá certo? Essa chegada aqui dos europeus vai dizimar, ou seja, vai acabar com diversas populações indígenas. Só para vocês terem uma ideia, quando Portugal, quando Pedro Álvares Cabral, a mando da coroa portuguesa, chega aqui no Brasil, estimava-se que tivéssemos uma população de 6 milhões de indígenas. Hoje essa população não passa de 400 mil. Então vê aí o genocídio, vê aí tanto de índio que morreu para isso acontecer. E esses vão morrer de quê? Rapaz, esses índios eles vão morrer principalmente de doenças que foram trazidas pelo homem branco. Uma gripe, principalmente a gripe. Que gripe? Covid-19 não era Covid-19. Gripe comum, viu, gente? Os índios não tinham defesa para essas gripes e acabavam morrendo, e também a varíola. Tá certo que hoje existem vacinas tanto para uma quanto para outra, Então, existe campanha de vacinação de varíola, campanha de vacinação de gripe, existem campanhas de vacinação de um monte de doenças. Só que os índios não tinham, o organismo do índio não tinha defesa para essas doenças. Então, essas doenças dizimaram, mataram milhares e milhares de índios, além, Tem até uma imagem aqui ilustrando, vou marcar para vocês,
dos conflitos, né? Os índios não queriam dar as terras, os europeus queriam as terras, e isso aí eles não tinham como chegar a um comum acordo do que fazer e acabavam por entrarem em conflitos, tá certo? Então, os motivos pelos quais, né, vão morrer milhares de índios vão ser principalmente as doenças, né, e os conflitos, né, os conflitos de interesses ali, né, entre os brancos europeus e os índios americanos, tá certo? Vamos seguindo? Então, ó, na página 46, tá bom? Vocês vão ver que os grupos indígenas, eles vão ser divididos em grandes 5 grupos que vão ser, né, determinados a partir de conceitos étnicos, culturais e econômicos. O que é que seria um conceito étnico? Raça, cor, parentesco, tá bom? Culturais, né, aspectos da cultura desses índios, e econômicos, ou seja, a forma como esses índios se organizavam economicamente, tá bom? Então vamos lá. A primeira grande divisão, o primeiro grande grupo indígena serão os Sioux, tá bom? Os índios Sioux, eles se localizavam na América do Norte, principalmente na parte norte dos Estados Unidos, viu, pessoal? Então, os índios Sioux, eles se organizavam ali naquela região, na parte mais norte. Vocês vão perceber que eles usavam bastante roupa, o que é incomum para índio, né? A gente sempre vê índio com pouca roupa, ou até sem roupa mesmo. Mas os Sioux, eles usavam muita roupa, por quê? Porque a parte norte dos Estados Unidos é muito fria, tá certo? Então, vão ser esses índios que vão inspirar, por exemplo, histórias. Eu imagino, eu nunca cheguei a assistir, mas vocês devem conhecer Pocahontas, essas histórias assim, tá bom? Os Tupis-Guaranis, que são os índios da América do Sul, que se localizavam principalmente no litoral brasileiro, tá certo? No litoral aqui do Brasil. Os Incas, grupos indígenas ali da região do atual Peru, tá certo? Destaque aí para a cidade de Machu Picchu, tá bom? Os Maias, que se localizavam principalmente na América Central. E, por último, os Astecas, que se localizavam na região do atual México, que nós vamos estudar esses povos bem detalhados nas próximas aulas, tá certo? E que é só para a gente saber localizar. Então, repassando tudo de novo, tudo bonitinho, vamos lá, deixa o João Paulo apagar tudo aqui. Vamos lá. Essa divisão em 5 grupos, a partir de critérios étnicos, ou seja, da raça, culturais e econômicos, tá bom? A primeira grande divisão vão ser os índios Sioux, os indígenas Sioux, que vão se localizar na América do Norte, principalmente no norte dos Estados Unidos. Bota norte aí, né? Os Tupis-Guaranis, certo? Que vão se localizar na América do Sul, principalmente no litoral brasileiro. Os Incas, na região do atual Peru. Os Maias, na América Central. E, por último, os Astecas, no atual México, tá bom? Tanto é, ó, só um detalhe aqui, uma curiosidade. O comediante, né, criador do Chespirito, do Chaves, do Chapolin, o Roberto Bolanhos, ele está sepultado no Estádio Azteca, né, que é um estádio imenso lá na cidade do México, que fizeram, né, e deram o nome de Estádio Azteca em homenagem aos primeiros habitantes ali daquela região, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguindo? Atenção, gente, ó, detalhe importante. Observem que aqui eu deixei Sioux, Tupis-Guaranis de uma cor, e deixei Incas, Astecas e Maias com outra cor totalmente diferente. Foi isso? Por que foi que eu fiz isso? Ó, presta atenção. Sioux, Tupis-Guaranis, eles são divididos em um grupo que nós chamamos de sociedades coletoras e caçadoras, tá certo? Sioux e Tupis-Guaranis. Tá na prova, ó os IC já na prova aí, já chegando aí. Dê exemplos de comunidades indígenas conhecidas por sociedades coletoras e caçadoras. Sioux e Tupis-Guaranis, né? Por quê? Porque eram povos que viviam, logicamente, né, como o próprio nome diz, da coleta de raízes e frutos e da caça de animais. Já os Incas, Astecas e Maias, eles foram chamados de grandes civilizações agrícolas, tá certo? Que viviam
praticamente da agricultura. Então, só para lembrar, vamos tentar nunca esquecer isso aqui, viu, gente? Muito importante, ó. Sioux e Tupis-Guaranis, né? Ou seja, os índios da América do Norte e do Brasil, eles são sociedades coletoras e caçadoras. Os incas, astecas e maias são grandes civilizações agrícolas, tá certo? Não vamos esquecer desse detalhe aí, tá bom? Imagens aí só para vocês conhecerem, né? Aí os índios Sioux, observa aqui, ó, bastante roupa, né? Bastante roupa aqui, ó. São bem cobertos, na verdade, tá bom? São bem cobertos. Já os Tupi-Guaranis aqui do Brasil, né, vivem com bem menos roupa, né? Até porque o clima aqui no Brasil favorece, né? Já pensou aí um Sioux, né? Praticamente somente de cocá, né? Não ia dar certo, né? Ele não ia conseguir sobreviver lá no norte da América do Norte, tá certo? Outros povos aqui, ó, maias, tá certo? Da América Central, incas do Peru e astecas do México. Lembrando, viu, gente, que essas imagens, né, com exceção dos Tupi-Guaranis, logicamente, essas imagens são de descendentes ou são imagens de cinema, tá certo? Porque, principalmente, essas três civilizações aqui, elas desapareceram, né? Sumiram, entraram em conflito, outras simplesmente desapareceram, assim por diante, tá bom? Então, tá aí. Não deixe de observar, né, atentamente o mapa da página 47, viu, gente? Muito importante esse mapa. Por quê? Porque nesse mapa vocês vão ter as localizações dos principais povos indígenas da América Latina, tá bom? Então não deixa de observar esse mapa, ele está lá bem detalhado, é um mapa bem colorido, bem facilzinho de entender, tá bom? Vamos seguindo? Vamos lá. Ó, grupos caçadores e coletores, né? Por que Sioux e por que Tupis-Guaranis são chamados de caçadores e coletores? Vamos entender agora. Primeiro, esses grupos eles viviam de caça e de coleta e eram seminômades. Ó, vamos tentar relembrar aqui agora o seguinte: seminômade, ou seja, quase nômade, não é nômade totalmente. Ah, professor, mas o que é um nômade que eu não lembro? Lembra que existem tem dois tipos, nômades e sedentários. Os sedentários são aqueles que se estabelecem no local e não saem mais. Os nômades, eles passam tempo no local, coleta tudo que dá para coletar dali e vão embora. Os seminômades, eles vão ser uma mistura de nômade com sedentário, ou seja, eles não vão embora com tanta frequência, mas também não fixam raízes, tá bom? Então, esses povos, caçadores e coletores, eles eram seminômades, tá bom? Segundo, prevalecia a propriedade coletiva. O que era de um pertencia à coletividade, ou seja, pertencia a todos. Tem gente que não quer dividir nenhuma caneta hoje em dia, né? E imagina que os indígenas dessa época, eles tinham que dividir a caça, a comida, a casa para morar, ou seja, tinham que dividir praticamente tudo, tá certo? Tinham que dividir praticamente tudo. As principais atividades desses povos eram caça, pesca, coleta de frutos e raízes, agricultura de subsistência, destaquei aqui para explicar para vocês, tá certo? Divisão do trabalho baseada no sexo, ou seja, trabalho para quem era do sexo masculino e tem outro tipo de trabalho para quem era do sexo feminino. Ô professor, e essa agricultura de subsistência? É o que eu não lembro? Gente, ó, vamos lembrar que a agricultura de subsistência é aquela agricultura que vai servir apenas para aquela comunidade. Ou seja, eles plantam o suficiente apenas para eles. Não é uma agricultura comercial, não é uma agricultura que eles vão precisar comercializar, não, vamos produzir aqui um excedente e o que sobrar a gente vende. Não, é uma agricultura que vai servir apenas para eles, tá certo? Apenas para alimentar ali o grupo. Então, se eles consomem 1 tonelada de macaxeira, por exemplo, então eles vão plantar apenas 1 tonelada de macaxeira. Eles não vão produzir 2 para a segunda tonelada eles venderem, não, tá certo? É apenas o suficiente para a subsistência do grupo, tá bom? Seguindo. E também chamamos a tudo isso de modo de produção primitivo, ou seja, uma maneira de viver seminômade, uma propriedade coletiva, atividades ligadas à caça, pesca, agricultura de subsistência, modo de produção
primitivo, tá bom? Logo, logo a gente vai estudar outros modos de produção, mas não é o momento ainda. Só basta a gente lembrar disso. Ah, como era que se chamava o modo de produção dos povos caçadores e coletores? Modo de produção primitivo, tá bom? Vamos esquecer disso não. Como eram as divisões das tarefas? Os homens caçavam e pescavam. Tá certo? Por quê? Os homens e não as mulheres. Ah, porque caçar e pescar era uma tarefa bem mais complicada, bem mais arriscada. Tinha um deles que chegava a morrer durante as caças e tudo mais, né? Algum animal atacava, aquela coisa toda. Já as mulheres, elas ficavam cuidando da colheita de frutos e raízes e acredita-se que elas tenham inventado, olha aí, ó, que bacana, que as mulheres tenham inventado, tenham descoberto a agricultura. E como é que foi isso? Elas percebiam que as sementes caíam e com o tempo nasciam as plantas. Então começaram a organizar espaços para plantarem, para colocar ali as sementes e foram percebendo que dava-se para se colher depois. Com isso, os costumes, né, vamos assim dizer, vão deixar de ser cada vez mais nômades, né, os grupos vão deixar de ser mais nômades e vão passar a ser mais sedentários. Por quê? Porque eles plantavam, esperavam nascer. Então, com isso, vão começar a se organizar por ali mesmo, tá certo? Vamos seguindo? Vamos lá. Quais foram os avanços dessa época? Primeiro, a melhoria na alimentação, né? Então, como eles começavam a plantar, eles começavam a ter uma variedade maior na alimentação. Eles não comiam mais a mesma coisa todo dia. O uso e o controle do fogo, que vai ajudar eles a cozinhar os alimentos e a aquecer. Imagina só, comer uma carne de jacaré crua, né, como devia ser trabalhoso. Né? Então, eles começam a cozinhar, começam a aquecer, a se aquecer do frio. Né? Então, o frio já não vai ser mais aquele fator que vai determinar a saída deles para alguns lugares. Né? Porque às vezes eles ficavam num lugar, quando chegava o inverno, eles migravam para outro. Né? Só que aí não, aí eles vão aprender a dominar o fogo e vão poder ficar mais tempo ali, onde eles estavam inicialmente, tá certo? O uso de ossos para produzir armas, né? Tem aqui até alguns exemplos, né? De artefatos, né? De armas feitas com ossos né? E também começa a fazer algumas construções em madeira, né? Antes, né, tem uma construção que era bem rústica mesmo, que eles pegavam ossos de animais, cobriam com o couro do animal mesmo, imagina o mau cheiro que ficava, só que aí não. Agora eles vão começar com a construção de madeira, tá certo? Tá dando para entender, pessoal? Se não dá para entender, volta o vídeo um pouquinho e depois vai estudando devagarinho, tá certo? Vamos lá, vamos sem pressa. Os vestígios dos povos caçadores e coletores foram encontrados nos sambaquis. Professor, o que danado é sambaqui? Ó, sambaqui, pessoal, sambaquis, na verdade, são amontoados de conchas, de restos de alimentos, que esses povos jogavam, principalmente próximos a rios e tudo mais. Então foram montando amontoados, já que ficaram montanhas imensas. Então, para vocês terem ideia, tem sambaquis que são da altura de montanhas, na verdade. Aquela montanha toda de lixo pré-histórico, concha, osso, resto de animal. Tanto é que ficaram tão altas, teve um período que muitas pessoas eram sepultadas ali. Então, muitos fósseis, né, de homens, né, que viveram há milhares de anos aqui no Brasil também, foram encontrados dentro dos sambaquis. Esse tipo, né, de amontoado, esse tipo de formação vai se dar principalmente nas regiões litorâneas, tá certo? Então pode ver, cara, é muita concha, muito osso, muito mexilhão para formar uma montanha imensa, né? A ponto dá para até fazer construções tudo mais, tá certo? E outro ponto muito importante é a organização política desses grupos caçadores e coletores, tá certo? Lembrando que tudo isso que a gente está vendo são grupos caçadores e coletores, principalmente tupis, guaranis e seuques, tá certo? Como é que eles se organizavam? Primeiro, as tribos, elas vão ser divididas em aldeias, tá bom? Então, uma tribo ela vai ter várias aldeias e essas aldeias elas são ligadas por laços familiares, tá bom? Então, a primeira grande característica da organização política são tribos compostas por aldeias e essas aldeias são ligadas, né, são formadas através de laços familiares. Quem era que comandava? Era o presidente? Era o governador? Era o prefeito? Não. Eram guerreiros, né? Aquele camarada que era o guerreiro mais forte da tribo, ele ganhava ali o domínio, né? Ele comandava. Porém, ele não comandava sozinho, ele era orientado pelos xamãs ou os pajés. Quem eram esses dois camaradas? Esses camaradas eram os líderes religiosos. Eles tinham um poder que era de se comunicar com o outro mundo
né? Então ele usava ali umas ervas, ele usava uns chás, umas coisas, fumava lá uns cachimbos e tudo mais, e ele entrava em transe, ele entrava tipo, fazia uma viagem lá, coisa e tal, e começava a se comunicar com outro mundo, né? E nessa comunicação eles tomavam decisões. Que decisões eram essas? Se permanecia no lugar, se ia embora, se tratava de uma doença, se deixava o cara morrer, se entrava em guerra, se não entrava em guerra, se ia chover, se não ia chover, ou seja, para tudo, tá bom? João Paulo funcionava, não sei, né? Mas assim, eles consultavam, né, os xamãs para tudo, eles tinham essa crença de consultar os xamãs e os pajés para tudo. Inclusive, o xamanismo é uma religião que ainda permanece, pessoal, é um fenômeno religioso que ainda está presente. Também acreditavam na vida após a morte. Opa, ficou muito feio esse rabisco aqui, deixa eu consertar. Acreditavam na vida após a morte, ou seja, acreditavam que existia alguma existência, que havia alguma existência após a morte, tá certo? Nada ficava apenas aqui, mas ia para existir uma outra dimensão. E eles eram o quê? Politeístas, né? Assim como os egípcios, os gregos, os romanos, eles acreditavam em diversos deuses. Interessante, viu, gente, que esses deuses que eles acreditavam, que os grupos indígenas acreditam ainda, os grupos que ainda permanecem, né, que ainda existem, eles são deuses ligados às forças da natureza. Então, é o deus da chuva, é o deus do trovão, é o deus das matas, o deus da cura, o deus da doença, ou seja, eram deuses ligados às forças da natureza, tá certo? Agora, pessoal, vocês vão fazer a leitura do material de vocês, tá certo? O material inicial do capítulo 3 do livro de História, páginas 44 a 48, e lá no Classroom vão ter algumas atividades para vocês responderem, tá bom? Então, pessoal, se cuide direitinho, tá certo? Estuda, lava as mãos, tá bom? E, em caso de dúvidas, estaremos por aqui até a próxima aula. Vai lá.